Olá, boa noite a todos. Que bom que podemos estar juntos novamente, apesar da provação que estamos passando. Estamos de quarentena e hoje vamos falar sobre a quarentena, melhor, sobre os 40 na Bíblia. Como você se sentiu nesse tempo? Quais eram suas perguntas? Quais eram as suas dúvidas? Qual é sua perspectiva agora para o futuro? Você consegue aproveitar esse tempo? Porque ele não vai voltar mais. Considere esse tempo um tempo especial. Tem perigos em tempos como estes, mas também tem chances e oportunidades únicas. Vamos aprender do próprio Senhor Jesus como aproveitar esse tempo de uma maneira que Deus possa ver fruto e a sua grandeza possa ser manifestada em nossas vidas, também com esse alvo da eternidade na frente. O termo quarentena originou-se da prática medieval de manter sem comunicação nos portos os que chegavam durante 40 dias. Os navios procedentes de determinadas áreas e, sobretudo, do Oriente. Na prática atual, a quarentena corresponde ao período máximo de incubação da doença. Então, quarentena é uma isolação, uma reclusão contra uma doença. O número 40 se encontra na Bíblia muitas vezes, mais do que 90 vezes. É chamado por muitos eruditos e estudiosos da palavra de Deus do número da provação. E dá para entender perfeitamente o porquê disso. Tem alguns exemplos que eu vou mencionar. Moisés tinha 40 anos quando pensou em libertar o povo de Deus, o seu povo, com sua própria força. Não deu certo. Ele acabou fugindo porque tinha se tornado um assassino. E teve que esperar mais 40 anos para libertar o povo de Israel, não pela própria força, mas através da força de Deus. 40 anos o povo de Israel ficou no deserto. Nesses 40 anos, Deus deu fielmente uma comida celestial, o maná. 3 vezes no livro dos Juízes, lemos que juízes trouxeram 40 anos de paz. Mas também vemos 40 anos de escravidão dos filisteus antes que o juiz Sansão chega para libertá-los. Temos também governos, reis governando 40 anos, Saul, Davi, Salomão. Também do rei Joás lemos que ele reinou durante 40 anos. No Novo Testamento nós vemos Jesus ficando 40 dias no deserto. Esse vai ser o nosso tema hoje. Nós vamos ler a referência sobre isso. Depois que ele morreu e depois da sua gloriosa ressurreição, Jesus ficou 40 dias com seus discípulos para ensiná-los as coisas principais do novo tempo que começou. Portanto, vamos agora para a palavra de Deus em Marcos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 12 e 13. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos por termos a palavra de Deus escrita em nossas mãos. Ela é um poder maravilhoso para vencermos todo o mal. Nos ajude para entendermos isso e agora. Pedimos que nós possamos aproveitar bem o tempo de quarentena. Pedimos para que nós não tenhamos que voltar ao mesmo estado no qual nós nos encontrávamos antes, mas que possamos crescer e nos aprofundar na Tua Palavra e sermos colocados num patamar que é do Teu agrado, que nós deixemos para trás
tudo que não te agrada, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. O maior dos servos ficou durante 40 dias e 40 noites no deserto. Jesus é esse servo. E no Evangelho de Marcos nós encontramos ele especialmente como aquele servo de Deus. Ele, o servo de Deus, é o Filho amado e nele nós podemos nos tornar filhos amados também. Filhos de Deus. Filhos de Deus são pessoas que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Assim, nós lemos aqui, logo em Marcos, capítulo 1, versículo 12, logo após essa fala maravilhosa, quando Jesus foi batizado por João Batista, os céus se abrem e Deus fala, dá testemunho do seu amor de maneira audível. Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. E através de Jesus nós podemos ter esse amor. Agora, logo após isso, Jesus vai impelido pelo Espírito ao deserto. Impelido quer dizer guiado de uma maneira firme e forte. E assim acontece com os filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Para onde somos impelidos pelo Espírito de Deus? Para onde Jesus foi impelido? Ele foi para o deserto e não demorou que ele foi para a maior sequidão que existe, a morte. E ele foi lá porque o Espírito o guiou até lá. Qual é o preço que nós pagamos por seguirmos o Espírito de Deus? Esses dias morreu um irmão nosso, indígena, seu nome é Mincaye. Mincaye foi um exemplo do grande poder transformador do Evangelho de Jesus. Em 1956, ele foi um dos indígenas que assassinaram 5 missionários na selva equatoriana. Dentre deles estava o piloto Nate Saint e o missionário Jim Elliot. Este fato foi um divisor de águas na história de missões naquele país, que passou a receber inúmeros missionários e deu origem ao que hoje conhecemos como a aviação missionária. Nos anos seguintes, Mincaye se converteu fruto do trabalho insistente de mulheres impelidas pelo Espírito Santo, as esposas dos missionários que sabiam que aquela tribo, aqueles homens onde eles foram, mataram seus maridos, ou seu irmão, no caso da Raquel. Mesmo assim, eles foram lá e evangelizaram, falaram para eles o evangelho. E tinha a Raquel Saint e a Elizabeth Elliot, que foram voltar para ver aqueles índios. Mincaye se tornou um líder da igreja indígena e foi ele mesmo que batizou os filhos dos missionários que ele havia assassinado. Não é inspirador? Maravilhoso sermos lembrados de pessoas que pagaram um preço para fazer o que agrada a Deus. Nós vemos que Jesus tem sua hora de reclusão, sua quarentena. Ele fica 40 dias e 40 noites no deserto. Ele é tentado. A palavra de Deus fala que ele foi impelido para ser tentado por Satanás, versículo 13. Mas nesse tempo também acontece um aprofundamento que a palavra de Deus nos mostra que até o próprio Cristo teve que aprender a obediência. Hebreus 5, versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É maravilhoso que Jesus, o grande servo de Deus, primeiro obedeceu, para depois ensinar a gente como é que funciona a obediência pela fé. E para aprendermos isso, nós precisamos de um tempo de deserto também. Nós precisamos passar por tempos de tentação. E nessa tentação Deus tem outros propósitos. Vou falar sobre isso.
E nós temos que ter tempos de aprofundamento em Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre o deserto. Tempo de deserto. No deserto não tem nada que nos interesse, nada que seja proveitoso para a vida. O deserto é um local que é adverso à vida. Ele é propício para a morte. Deserto, lá não cresce nada, lá não tem água. Quando são tiradas todas as outras coisas, o que sobra? Deus. E Deus quer ter comunhão com a gente e é um presente de misericórdia de Deus quando não temos nada para nos distrair. Infelizmente, ainda sobrou muita coisa em nosso deserto. Quanta distração de Deus existe? Quanta distração! Mas no deserto, você vai rapidinho. Acho que eu só já nos primeiros 3 metros num deserto de areia, eu já vou começar a ter sede. Eu lembro que uma vez a gente se perdeu no mato, eu e um amigo meu, com cavalos no mato. Nós nos perdemos. A primeira coisa, quando eu reparei que estamos perdidos, foi sede. Gente, estava quente, já tínhamos suado bastante, mas aí, percebendo que estamos perdidos, aí eu pensei, tenho sede. No Salmo 42, nós temos essa sede mencionada. Como a corça anseia por águas correntes, tem sede, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Que Deus nos dê, nesse tempo de quarentena, ainda temos tempo para nós sentirmos sede de Deus. Para isso é bom estarmos no deserto. O tempo de deserto também é um tempo de espera. E a reclusão é um tempo de espera onde nós precisamos aprender a esperar em Deus. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42, versículo 5. A primeira referência na Bíblia sobre os 40 dias é aonde? No dilúvio. Noé. Ele entrou na arca, choveu 40 dias e 40 noites. Ele entrou junto com a sua esposa e seus 3 filhos, com as esposas deles. Eram 8 pessoas. A arca ficou boiando muitos dias. Foram mais do que 360. Mais do que um ano que Noé teve que esperar. A gente espera que não seja tanto tempo para nós. Temos que esperar até essa pandemia passar. Mas está nas mãos de Deus e Deus não erra, então vamos confiar nele. Também teve um outro homem de Deus que teve que passar por algo semelhante, bem pior, aliás. Ezequiel teve que ficar 390 dias deitado de um lado, do lado esquerdo, e do lado direito mais 40 dias. Para assim, através disso, falar, profetizar a palavra de Deus. Então, que em nossa reclusão, Deus possa falar com outros a sua palavra. O segundo ponto é tempo de tentação. O Senhor Jesus foi tentado, mas nós sabemos que Deus não pode ser tentado para o mal. A tentação é uma tentação para o mal, é uma provação para o mal. Tentação sempre tem o alvo de fazer-nos cair no mal. Jesus nunca pecou, a Bíblia diz que Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, Jesus não podia pecar, Jesus não pecou de jeito nenhum. Mas esse tempo foi mesmo assim necessário e precioso para que nós possamos aprender através dele como agirmos em tentação. Porque a tentação do diabo que Deus deixa acontecer, Deus a usa para nossa aprovação, para revelar o que está dentro de nós
e para nos levar a uma aprovação, a passarmos, aprendermos as provas de Deus para sermos no final aprovados e termos tempos de glória com Ele. Aqui em Marcos não é falado os detalhes da tentação, mas temos em Mateus 4 e em Lucas 4 a descrição como o inimigo tentou Jesus. E em ambas essas referências nós temos 3 tentações do diabo mencionadas. A primeira se refere ao corpo. Se és o Filho de Deus, Jesus está sendo tentado. Ele é o Filho de Deus e o diabo põe na dúvida sua autoridade e sua posição. Filho de Deus. O inimigo, vai colocar em dúvida sua posição como Filho de Deus. Não caia nas mentiras do inimigo, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O acusador dos irmãos, o diabo, ele não vai ter lugar em cristãos que se posicionam em cima da palavra de Deus. Romanos 8:1 está escrito que não há condenação. Até o final desse capítulo maravilhoso, nós podemos ver a posição magnífica dos filhos de Deus. Aproveite e se posicione em cima. Enquanto o diabo, então, tenta Jesus fisicamente, o seu corpo, Jesus se tornou homem e se tornou físico, né? Teve um corpo físico como nós, tirando o pecado, é claro. Então, faz dessas pedras pão. Jesus respondeu com Deuteronômio 8, versículos 6. Não só do pão viverá o homem. Deuteronômio é a passagem do deserto. Essa passagem vem do deserto. Jesus estava firme naquilo que a palavra de Deus falava para a sua situação. Que Deus abençoe você para saber aplicar a palavra de Deus na sua situação. Jesus sabia disso. E as referências que ele escolhe são para resistir ao diabo, Deuteronômio 6 e Deuteronômio 8, são 6, 7 e 8, 3 capítulos. Muitos de nós estão lendo 3 capítulos por dia. É um grande desafio, mas vale a pena. Nós vivendo na palavra de Deus, estamos preparados para tempos de tentação, tempos de provação de Deus para ficarmos mais fortes no Senhor. Jesus foi tentado na sua alma por riquezas, pela glória deste mundo, e Jesus resiste usando sempre está escrito. Ele cita a palavra de Deus, ele está fundado na palavra de Deus e usa a passagem de Deuteronômio para resistir ao diabo. A terceira tentação é a tentação de adoração. O diabo procura o que Deus merece, é a adoração, e o espírito está sendo tentado, o espírito humano está sendo tentado, e o tema é a adoração, né? Deus quer ser adorado em espírito e em verdade, portanto, nós precisamos sim resistir ao diabo também em espírito. 3 vezes Jesus vence ao diabo através da palavra de Deus. Essa é a força que nós temos contra o inimigo. A espada de 2 gumes que o inimigo não aguenta. Jesus resiste ao diabo e nós lemos que no final o diabo foge, tem que deixar a Jesus. Tempo de tentação é sempre um tempo de revelação, o que está dentro dos nossos corações. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 8, nós lemos sobre o povo de Israel no deserto justamente isso. Tenham o cuidado de obedecer, estou lendo a partir do versículo 1, de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho,
no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, lembra? Mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deus, Ele trabalha corações e usa a tentação, mas não para fazer-nos cair no mal, mas para nos revelar, para nos provar e para nos levar a sermos aprovados por Ele. O que aconteceu lá no deserto com Israel, infelizmente, não foi sempre bom. E aí eu preciso também falar isso para vocês. Tempo de revelação significa também nós nos decidimos ou para nossa ruína ou para glória. E o povo de Israel, infelizmente, nos 40 dias que Moisés subiu para cima e teve comunhão com Deus, ele recebeu lá as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos, e ele recebeu também toda a instrução sobre o templo e a construção do templo de Deus. Mas quando ele voltou, ele se depara com uma situação triste. E isso nós lemos em Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. As pessoas podem virar as costas a Deus. Você pode virar as costas a Deus. E também como cristão, você precisa aprender a viver com Deus de maneira que seu coração anda na luz de Deus. E isso é um processo de crescimento. Nós não somos perfeitos, mas é um processo de crescimento que Deus quer dar e você pode receber. Aliás, Deus usa esse tempo agora, especialmente da quarentena, para que nós possamos trabalhar nossos corações. Agora, se você não quiser isso, você vai virar as costas a Deus e de uma maneira carnal vai querer servir a Deus. O povo não parou, não queria parar de ter um Deus. Mas se eles queriam um Deus, o Deus deles. Não queriam mais ter aquele Deus que Moisés tinha apresentado para eles. E para esse Deus, eles viraram as costas. Moisés vai e é revelado o que está nos corações deles. Isso acontece sempre quando nossa fé não é ligada a Deus, mas ligada à carne. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Essa é a opção que você tem para a sua quarentena. Mas Jeremias 17 também diz: bem-aventurado quem confia no Senhor, mas também maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias 17, versículo 5. O povo de Israel não estava andando com Deus. O que o povo de Israel fez errado? Em vez de esperar com Moisés no Senhor, eles acharam Moisés nos abandonou, nos deixou, e nós vamos precisar de um outro Deus. E assim, muito cristão, muitas pessoas acabam idolatrando carne e sangue e não amadurecendo na fé no Deus vivo. Israel foi liberto do Egito. Eles deixaram os ídolos do Egito lá atrás, no Egito. Quem me dera, eles carregaram esses ídolos dentro dos seus corações. E aí, o bezerro de ouro estava se formando no oculto, nos corações.
como o povo de Deus abandona Deus. Orar? Quanto tempo? 10 minutos? É demais, né? É demais. Eu posso testemunhar aqui. Quando eu fui procurar minha esposa, eu já sabia de antemão, não vou escolher uma esposa que não participe de encontros de oração. Nunca. Não vou, não. Bezerro de ouro. Se você não serve a Deus, você serve ao mundo. E Deus diz que não me agradei no povo porque ainda carregaram os ídolos do Egito no deserto. Aqui, que a quarentena sirva para destruir ídolos em nossos corações. Deus deseja isso. Porque no deserto se revelou que ainda o povo de Deus ainda era idólatra. Totalmente idólatra. E Arão cede ao desejo deles. Meus irmãos, eu não gosto muito quando pessoas ficam super dependentes do pastor. Eu não gosto disso. Parece que o povo de Deus não sabe que é sacerdócio real. Aprenda que você é um sacerdote e não fique dependente de ninguém, nem mesmo do seu pastor. Amo pastores que servem. Não estou falando mal do pastor, não. Mas isso não quer dizer que você não é um sacerdote. Você precisa viver na sua responsabilidade perante Deus. Escuta o que Pedro diz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Israel queria um líder carnal, um líder que aprovasse as irresponsabilidades deles e a sua falta de interesse em Deus. Eles queriam alguém assim. Arão, vem cá, nós queremos um outro Deus, não daquele Moisés, onde nós temos responsabilidade. Não, você manda. Eles estavam mandando Arão fazer, mas Arão caiu nessa e correu atrás dos desejos deles. E assim surge o bezerro de ouro. Que tristeza! Mas para Moisés, esses 40 dias eram tempos de glória. 40 dias e 40 noites. Ele depois volta de novo. Ele, aliás, em Deuteronômio, nós lemos que 40 dias e 40 noites ele pede pelo povo e se arrepende por eles. Que sejamos assim, todos nós. E depois ele vai de novo para o alto, na comunhão com Deus. E nós lemos que lá o seu rosto é transformado e ele começa a brilhar. A glória de Deus brilha. Isso vocês podem ler em Êxodo 34, a partir do versículo 29. Mas deixe-me fechar ainda com o terceiro ponto, que é o tempo de aprofundar as raízes. Jesus colocou aqui no deserto o fundamento para seu ministério, para ser um servo aprovado. E por isso ele está aqui sendo tentado. Ele sabe disso. Ele quer que suas raízes sejam todas expandidas para a fonte do Deus vivo, para trazer bênção sem fim para todos. E nós sabemos que as raízes são muito importantes para as árvores. Se tiver raiz não muito desenvolvida, o primeiro vento derruba a árvore, mas as raízes que vão fundo, e dizem que tão alto quanto a árvore é para cima, tão profundas precisam ser as raízes dela. Se queremos realmente produzir frutos para Deus, precisamos aprofundar nossas raízes em Deus. Vamos ler referências que falam sobre isso. Colossenses 2:7
Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Alguém que aprendeu a fazer isso, além de Moisés que já mencionamos, foi Josué. Sabe, aquele tempo que ninguém percebe quem você é, que você não está na frente, não é um tempo perdido. Josué não era conhecido por ninguém. Josué era um rapaz pequeno, jovem, um moço, mas ele foi despertado por Deus para se tornar um servo do povo de Deus. E por isso Josué acompanhou Moisés. E como Josué acompanhou Moisés, nós queremos ser aqueles que acompanham Jesus por onde ele for. Você vai dizer, mas Jesus foi embora, Jesus nos deixou. Jesus disse a seguinte frase que está escrita em Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus prometeu estar conosco. Ele está andando conosco, nós podemos ficar e andar com Ele. Vamos concluir? Não fique grudado na pergunta do porquê existe deserto, porque existem quarentenas, provações de Deus onde o inimigo pode tentar, mas pergunte para que isso está acontecendo. Deus tem alvos para nós. E se você subir a comunhão com Deus, como Moisés e Josué fizeram, você receberá suas respostas. Nossa expectativa não é que tudo fique igual depois desse tempo de quarentena. E muito menos que fique pior, como com o povo de Israel e o bezerro de ouro. Nossa expectativa é que nós aprendamos as lições. O deserto é para que nós sintamos fome e sede de Deus. O deserto e as tentações servem para revelar a Deus, a Cristo Jesus em nossos corações. Paulo pergunta, você não reparou que Cristo vive no seu coração? Se você o recebeu, se você tem perdão de seus pecados, Cristo está morando em seu coração. Podemos saber que Deus sempre se mantém fiel a nós, mesmo em nossas quedas e fracassos. Ele nos ama. Mas Ele também quer que nós sejamos aprovados como servos fiéis, servos aprovados que sabem manejar a palavra de Deus. Que nossas raízes sejam aprofundadas em Cristo e que nós assumimos a responsabilidade de viver com e para Deus como sacerdotes dele e também como testemunhas para o mundo em nosso agir. Queremos ser servos como ele é. E ele até hoje está nos servindo com sua fidelidade. Ele merece nosso serviço. Vamos orar no final? Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela tua fidelidade para conosco. Queremos pedir que tu nos ajudes a realmente crescermos na sede e na fome de ti. Que nós usemos as tentações para resistirmos ao diabo e para sermos servos aprovados em ti, onde as raízes vão cada vez mais profundo, onde nós saímos da superficialidade para sermos sacerdotes teus sempre e que a tua glória se manifeste em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, chegamos ao final. Que Deus abençoe sua semana e que você possa aumentar na sede de Deus, mas também receber abastecimento dessa sede de Deus na fonte Jesus Cristo. Amém?